mitzvah de fazer Kriyat Shema 2 vezes no dia. Começa falando, primeira Mishnah, começa falando sobre o tempo de fazer Kriyat Shema de noite, de Arvit. A partir de quando? A Gemara vai falar, a partir que os Kohanim comem Trumá. Quando é isso? Tzeta Kochavim. Até quando? Até quando Rabbi Eliezer fala até a primeira Shmurá, até a primeira parte, até o primeiro terço da noite. Ramim falam até Hatzot, até a metade da noite. Rabbi Gamliel vai falar até Alot HaShachar, até amanhecer, a noite inteira. Rabbi Gamliel vai falar que também, de acordo com Ramim, poderia ser a noite inteira. Só Ramim falaram até Hatzot para fazer uma cerca, para você não acabar sem fazer Kriyat Shema. E tem outras mitzvot que a mitzvah é a noite e a noite inteira. Quando fala de noite, a noite inteira, como por exemplo, queimar as partes dos korbanot precisam ser queimadas, ou comer a carne do korban precisa ser comida até amanhã. Também a noite, quando fala noite, é a noite inteira. Vamos ler dentro da Mishnah. Fala a Mishnah o seguinte: Mematai Kohen Kriyat Shema be'Arvit. Quando a gente começa a partir de quando a gente pode ler Kriyat Shema de Arvit? Quando os Kohanim podem comer Trumá. A Gemara vai explicar por que está falando nessa linguagem, mas isso é a partir de Tzeta Kochavim, quando está de noite. Até quando? Adsof Hashmurá Rishonah deveria morrer. Rabbi Eliezer fala até o primeiro terço da noite. Chamim Omrim Ad Chatzot. Chamim fala até a metade da noite. Rabbi Gamliel Omer Ad Shalem Odashachar. Rabbi Gamliel fala até amanhecer. Masel Val Banav Beda Mishter Vamru Lo Karnet Shema. Aconteceu que os filhos de Rabbi Gamliel vieram de uma festa depois de Hatzot, depois da metade da noite, falaram para Rabbi Gamliel: não fizemos Kriyat Shema. A Malem foi para eles: Imro Alam Odashachar Vem Adem Lekorot. Se ainda não amanheceu, vocês têm que fazer Kriyat Shema. Veloz obrigado, não só isso. Até Amru, ela colmacha Amru Chamim Ad Hatzot Mitzvatan Shalem Odashachar. Não é só isso que Chamim falaram até metade da noite, porque realmente a mitzvah pode fazer até amanhecer. Por exemplo, Ekter Chalavim Vevarim, mitzvah Tamat Shalem Odashachar. Outras mitzvot que foram, como a gente falou, outra mitzvah que também é a noite inteira, é a mitzvah de queimar a parte dos korbanot que tem que ser queimadas, os órgãos, os sebos de korbanot tem que ser queimados. Vechola nechalim leom echad, mitzvah tamat shalem odashachar. E outros korbanot tem que comer num dia e uma noite, é até amanhecer seguinte. Porque aqui no Kriyat Shema Chamim falaram até metade da noite, ele era ricadame na verá. Eles quiseram fazer uma cerca para afastar a pessoa de acabar de fazer uma verá, ou seja, de acabar não conseguindo ler Kriyat Shema. A Gemara vai trazer algumas perguntas. A Gemara vai começar perguntando por que a gente começa no meio do assunto. Que papo é esse de a partir de quando tem que falar Kriyat Shema? Primeiro me fala que tem que fazer Kriyat Shema. E a segunda pergunta é por que a gente começou falando de Arvit, começa falando de Shacharit. Então, uma resposta que responde os dois é: está escrito no Pasuk, Beshach Bechal Vekomecha. Antes da gente falar aqui sobre Gemara, está escrito na Torá que tem que ler Kriyat Shema, Beshach Bechal Vekomecha, quando você deita e quando você levanta. Isso responde os dois de uma vez. Já está escrito lá, não precisa falar que tem mitzvah para fazer Kriyat Shema, está escrito. E a outra está falando primeiro quando você deita e depois quando você levanta. E a segunda resposta é: por que a gente está falando primeiro Arvit Shacharit? Só responde essa pergunta. Porque está escrito, como a gente vê lá na criação do mundo, Vayere Vayboker, o nosso dia começa de noite. Fala, Gamara, o seguinte: está na Echakai Dekatad Mematai. Por que já está falando a partir de quando? Vetu e mais uma pergunta. Mais na detalhe de Arvit Bereish, ali tem Shacharit Bereish, quando falou começou com Shacharit. Está na Echakai, Dirtiv Beshach Bechal Vekomecha, já está escrito no Pasuk. Por que está falando por que tem Kriyat Shema? Está escrito Ver Katain Zimai Kriyat Shema de Shchivá, Eimat. E aí você fala: tá bom, você tem que ler o Kriyat Shema quando se deita e quando se levanta. Quando é quando se deita? Mas você chegou no aí ele vem explicar: os Kohanim, quando os Kohanim entram para comer a Trumá, Tzeta Kochavim vem, vai ter Mayalif Mibriat Atoshanam, também pode aprender da criação do mundo Dirtiv. Vai vai Boker Yom Echad, primeiro Yerev, depois Boker, primeiro noite, depois dia. O dia começa com a noite. Yachi Seifa de Katani Beshachar Mevarech Shtaim Lefanea, Veachale Achareu Vaire, Mevarech Shtaim Lefanea, Shtaim Lechareia. Fala Gemara: peraí.
Se você quer me falar que o nosso dia começa de noite e sempre vai falar sobre de noite primeiro, por que lá quando começa a falar sobre Berachot, Kriyat Shema, fala primeiro Shacharit, depois de Arvit? Fala Gmará, Litnei Arvit Beresh, por que não falou de Arvit primeiro também? Tá na Batach Be'Arvit, Ve'ader Tani Be'Shacharit. Adekai Be'Shacharit e Paresh Milid Shacharit, Ve'ader Paresh Milid Arvit. Ele começou falando sobre Arvit, a partir de quando pode fazer Kriyat Shema de Arvit, até quando, depois falou de Shacharit. Ah, já está falando sobre Shacharit? Acaba o assunto de Shacharit. Depois volta e fala sobre Berachot Kriyat Shema de Arvit. A Gemara vai perguntar o que a gente falou lá rapidamente na Mishnah. Por que está falando aqui nessa linguagem até a partir de quando os Kohanim comem Trumá? Por que não fala logo de Seta Kochavim? Amar, Mishá jogando minha casa na cobra do Matado? Mig de Kohanim é Makayach Trumá, Mishá Seta Kochavim? Litem, Mishá Seta Kochavim? Por que está falando a partir de quando os Kohanim comem Trumá? Quando os Kohanim comem Trumá? É de Seta Kochavim? Fala, a partir de quando pode fazer Kriyat Shema? Seta Kochavim é um horário exato. Por que está falando quando os Kohanim comem Trumá? Ele queria te explicar uma coisa a partir de outra. Uma vez que ele já perguntou quando pode fazer Kriyat Shema, eu vou te ensinar mais uma coisa. Sabe aqueles Kohanim que estão impuros? Quando eles podem voltar a comer Trumá? Você poderia pensar que eles têm os dias de purificação. Depois desses dias de purificação, eles na noite já estão puros, mas tem que trazer o Korban no dia seguinte. Isso se chama Mechussar Kapará, porque ainda não trouxe a total... Não acabou a expiação porque não trouxe o Korban na manhã seguinte. Você poderia pensar que eles só podem comer Trumá na manhã quando traz o Korban? Não, eles podem comer Trumá já de Seta Kochavim. Então eu vou te ensinar duas coisas. Kriyat Shema pode fazer a partir de Seta Kochavim. E dois, que os Kohanim podem comer Trumá antes de trazer o Korban no dia seguinte, quando acaba os dias de purificação, a partir de Seta Kochavim. Kohanim Matkach, lembrei Trumá quando ele pode comer Trumá, mas já estou com Ve'akamash, mas não deixa parola me'akvá. Ou seja, essa Korban que ele vai trazer no dia seguinte para acabar o tempo de purificação no Kohen que se impurificou, que tem que fazer esse processo de purificação, tem que trazer esse Korban no dia seguinte. Esse Korban não evita ele de começar a comer Trumá, ele pode comer Trumá na noite anterior. Porque Detânia, como fala na Braita, está escrito na Torá, Vashem Shvetaer, Beatom Shimshom Me'akvu Melechol Trumá, vem Kaparatom Me'akvu Melechol Trumá. Vashem Shvetaer, vem o sol e purifica ele. Ou seja, o sol se põe e ele está puro. O sol está bom, ele está puro, por isso para comer Trumá e não tem que esperar trazer o Korban. O Mimai Dehai Bai Hashem Beat Hashem Ve'Teher Ta'arima. Dilma Beatorou. Mas Vetaer Targavra, fala agora o seguinte: porque o Vashemesh Vetaer é se pôs e já está puro? Talvez é o Vashemesh veio o sol nasceu. Então talvez seja só de manhã, Amarababarapshiló, e Lama Vetaer. Então deve ser o quê? E ele vai se purificar, porque está escrito isso se purificou. Taharioma, o dia purificou ele, Keneamrenchei, Yarev Shimsha, Veitkeyoma. Como falam no dito popular, em aramaico, o sol se pôs. E o dia se purificou. Ou seja, o sol se pôr, purifica ele no Seta Kochavim. Bemarava, no oeste de Bavel Eretz Israel, quando sempre fala Marava Eretz Israel, Adraba Barabara Shelo Loshmi Aleu. Isso por Rabi Shmuel a gente não ouviram. O Baal lá me baia, e a perguntaram o seguinte: Ayuva Hashem Beat Shimshou, Mai Veter Terioma. Odirme Beat Orou, Mai Veter Targabra. Esse Vashem que fala no Passuco, o sol se pôs e ele está puro. É o sol se pôs ou é o sol nasceu, o sol no dia seguinte ele se purifica? Eles explicaram isso na Braita, Midekatani e Bibraita, que está escrito na Braita, acima lá da Vara Seda Kochavim, na Beato Shimshon, o Mai Veter Tarioma. Isso que fala assim, mano, é o Seta Kochavim, ou seja, o Vashem não é que o sol nasceu, é sim o sol se pôs, é Seta Kochavim, e o que está escrito Vetaer no Passuco e se purificou? É o dia purificou Seta Kochavim, purifica ele para comer Trumá. Amar. Mishacha Kohanim Nechassim na comer Trumá. Tá, mas a gente viu na Mishnah a partir de quando a gente pode fazer Kriyat Shema, a partir do que os Kohanim que se purificaram comem Trumá, ou seja, Seta Kochavim. O Urbino fala Gumará, eu tenho uma aparente contradição de uma Braita. Bem, Matai quando a gente chama Be'arvit. A Braita pergunta a partir de quando a gente pode ler Kriyat Shema de Arvit. Bisheani nichnas lechol pitom amelach ad she'ashomed lipater mitoch seudato. A partir de quando o pobre entra para comer o pão com sal.
E o tempo de Kriyat Shema é até quando ele para de fazer a sua seudá. Então tem uma braita que fala que o horário de fazer Kriyat Shema é a partir de que o pobre começa a comer pão, até o tempo que ele para de fazer a sua seudá. Como é que você fala que é o Kohen começar a comer trumá? Qual é o certo aqui? Seifa, Vadai Peliga Matnik. Fala Gmará, o final com certeza está discutindo a Mishnah. Porque a Mishnah a gente viu 3 tempos diferentes até quando ele pode fazer Kriyat Shema. Rabbezer falou primeiro terço. Ramim falaram até metade da noite. Ramim falaram até amanhecer. Então não é até o pobre acabar de comer, porque é antes disso. Agora, Reisha, Milema Peliga Matnik. Será que o começo da Mishnah, a partir de quando o pobre começa a comer, tem alguma contradição? Será que não é, ele começa a comer junto com o Kohen? Pode ser que seja a mesma coisa, pode comer trumá, porque é. Você fala com Manaló. Ani ve Kohen Hadshura. Ani e Kohen é a mesma coisa. Eles entram, podem comer trumá e isso começa a comer, a mesma coisa que você está com o Rabim. O Oribini fala que Maná parece que não. Fala a Braita, tem outra Braita que fala me matar e mata que lá agora chamar Bearvi. Uma Braita pergunta o seguinte: a partir de quando a gente pode fazer Kriyat Shema? Em Arvi, quando as pessoas começam a comer sua comida no Erev Shabbat, na noite de Shabbat. Deveria Arvi Meir. Ramim falam, Ramim falam não, igual ao nosso Mishnah, na hora que os Koshim começam a comer Trumá, Simala Davar, sinal, Tzetako Ravim. Veafal Pishendra ela da Barbim tem uma prova, Zechra Bar tem uma coisa para lembrar o que está falando. Shnemar Vanach nós temos Melacham Vechetziam, Machzikim Barmachim Alot Shachar, Tzetako Ravim, isso é um passuque em Nehemiah. A gente faz nosso trabalho de Alot Shachar até Tzetako Ravim, Veomer e fala, Veula lá no Alayla Mishmar, Veom no Melachá, a noite é para se guardar e o dia para trabalhar. Mas Veomer quer dizer, porque mais um passuque, Vechitem Miki Arva Shimsha. Leila, se você quiser me falar que a partir de Shkiat Hamá, quando o sol se põe já é noite, e vindo de Meshachimekadmei, isso aqui que a gente está falando, eles fazem o trabalho de Alot Shachar até o Ravim porque eles fazem mais do que deve, tá? Lá no Mishmar não, eles fazem o trabalho até onde deve, que é até a noite. Kassar Gadat, fala Gmarad, Ani, Bnei Adam, Hatshiura. Você está querendo me falar o quê? Você me trouxe uma segunda braita que está contradizendo a primeira. Você falou que o primeiro quis falar a braita que o Ani e o Kohen é a mesma coisa, não tem contradição. Aí você traz uma segunda braita que fala o quê? Que um fala a partir de quando faz Kriyat Shema, quando as pessoas comem no Shabbat. E Ramim falam quando os Kohanim podem comer normal, seja de Tzetako Ravim. E vocês estão falando que isso aqui está sendo 2 opiniões diferentes. Aonde você encaixaria o Ani? Aqui junto com as pessoas e seria contraditório com os Kohanim? Talvez você pode encaixar os Ani junto com os Kohanim, diferente das pessoas. Você está querendo comparar o Ani com as outras pessoas normais? Veja a Marta nível com o Ramim Rabi Meir. Se você quiser, você pode falar que Ani é junto com o Kohen. E aí, o Ramim exatamente falou Rabi Meir. Qual a diferença? Ela só mina Ani Shura Lechud, vê com a Shura Lechud, vai ver que o Ani é diferente do Kohen. Fala agora não. Ani ve Kohen Hadshura. Ani e Kohen é a mesma coisa. Ani o Bnei Adam lav Hadshura. Agora você não pode comparar o Ani, o pobre, com as outras pessoas quando entram para comer no Erev Shabbat, na noite de Shabbat. Ve Ani ve Kohen Hadshura. Quem a gente falou que Ani e Kohen é um shur só. O Urmino parece ter uma aparente contradição da Braita. Matai matchim lekrot shema be'arvit. A partir de quando a gente começa a fazer Kriyat Shema no Abrit Meshach Shaganamem Abrit Shabbatot. Benas Mashot, quando começa o Shabbat, antes de Tzetako Ravim. Quem fala assim? Brevezer. Quando os Kohanim já estão puros para comer Trumá, Tzetako Ravim, como fala a nossa Mishnah. E Rabi Meir, a terceira opinião, Omer ele fala, quando os Kohanim fazem mikveh para poder comer Trumá, ou seja, de noite, um pouco antes de Benas Mashot. Porque o mikveh tem que ser no dia ainda, um pouco antes do menos machot. Amar Rabiuda, velo Kohanim e Beodem Mentuvelim, mas Kohanim podem fazer o mikveh até muito antes de manhã. Como é que se fala com isso? Então a quarta opinião era Rabi Hanin Omer, Mishash Ani Nichnas Lechol Pitob Bemelach. Na hora que o pobre entra para comer, começa a comer o pão. Rabi Chai, a quinta opinião é Ve'amrei lá, Rabi Acha Omer. Tem gente que fala com o nome de Rabi Chai, tem gente que fala Rabi Acha. Mishash Rabi Adam Nichnasim Le'asev, quando as pessoas começam a comer. Vê a Marta nível Kohen Hadshura, hoje você vai falar que o Ani e o Kohen é a mesma coisa. Rabi Hanin e Rabi Yoshua, por que Rabi Hanin e Rabi Yoshua estão falando duas coisas que parece que estão discutindo, estão falando a mesma coisa?
Ela lá Shmaminá, Shiura de Ani Lechud, Vishud de Kohen Lechud Shmaminá. Ou seja, Kohen é uma coisa, Ani é outra, são contradição, são opiniões diferentes. Rei Minai o Meuchar. Qual dessas dois tempos é mais tarde? Quando o Kohen começa, pode e se purifica para comer Trumá, Tzedakah Kohavim, ou quando o Ani começa a comer? Bistabra de Ani Meuchar, parece que o Ani, o pobre, é depois. De a Marta de Amim, que dá para falar que o pobre é antes. Rabi Hanina, aí não é Rabi Eliezer, então Rabi Hanina exatamente falou Rabi Eliezer. Que Rabi Eliezer foi o que falou o quê? Que quando as pessoas começam a comer Erev Shabbat, era lá Shmaminá, Dani Meuchar, Shmaminá. Então parece o quê? Que o tempo do pobre começa a comer é depois ainda do tempo que os Kohanim podem começar, se purificam, podem começar a comer o Trumá, ou seja, depois ainda de Tzedakah Kohavim. Amar, fala a Braita, Amar era Bilda, Velo Kohanim Beodom Metovrim. A Bilda falou, os Kohanim podem fazer mikveh até antes do tempo, durante o dia. Como é que estamos falando agora, quando pode começar a fazer Kriyat Shema, quando os Kohanim estão fazendo mikveh? Shaprika Amalei, Rabi Bilda Rabi Meir, tá bom como falou Rabi Bilda para Rabi Meir? E como é que Rabi Meir se explica? Rabi Meir, Achikamalei. Rabi Meir vai explicar da seguinte maneira: Misvarad de Ana ben Shmashot e da Kamina. Quem falou que eu estou falando sobre Ben Shmashot? Ana ben Shmashot de Rabi Yossi Kamina. Não estou falando sobre Ben Shmashot de Kamina, estou falando sobre Ben Shmashot de Rabi Yossi. De Marabi sobre Ben Shmashot que é Erefhaim. Zeniklas Ben Yossi, que Rabi Yossi fala que Ben Shmashot não dura alguns minutos. Ben Shmashot dura segundos. Vefshala modelava, nem dá para medir. Caixa de Rabi Meir, mas aí parece que a Rabi Meir está se contradizendo com o que Rabi Meir falou em outro lugar. Treita na Rabi Meir, são dois Tanaim, de acordo explicando o que falou Rabi Meir. Caixa de Rabi Eliezer, então parece que está diferente do que falou Rabi Eliezer do que falou Rabi Eliezer. Treita na Rabi Meir, a mesma coisa, não está contradizendo. São dois Tanaim explicando o que Rabi Eliezer falou, os dois explicam diferente. Vei Baiteima Reisha, Rabi Eliezer. Ou então você pode responder de outra maneira, o quê? O começo da nossa Mishnah, quando os Kohanim começam a comer Trumá, não é de acordo com o Rabi Eliezer, ele não concorda com essa não, ele não concorda com esse começo da Mishnah. E só o que falou Rabi Eliezer é até quando? Até quando é até o primeiro terço. E o começo da Mishnah é Tanakama. Hazak Baruch.